Salve, queridos! Eu refleti muito se faria um vídeo com esse tema da felicidade, porque esse é um assunto, penso eu, de interesse personalíssimo. A felicidade é algo difícil de explicar, mas fácil de sentir, como a gente sabe. Porém, ela varia de pessoa para pessoa. Eu posso contar, por exemplo, o que eu faço para sentir felicidade, mas não adianta nada, porque o que me faz feliz não é o que faz uma outra pessoa feliz. Por exemplo, tem gente que ama pescar, que passa horas esperando um peixe fisgar o anzol. Eu odeio pescar com todas as minhas forças. Claro que eu já pesquei, mas sinto, toda vez que eu pesquei, a vida se esvaindo enquanto eu espero o peixe. Tem gente que odeia correr e eu amo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a felicidade não é uma receita de bolo, não tem regra alguma e não funciona da mesma forma para todos. Se fosse assim, com a internet disponível, bastava ir ao Google e perguntar: como faço para ser feliz? E todos nós seríamos felizes, certo? Mas você sabe que não é assim que rola. Porque você está no trânsito, basta o sinal fechar para a gente ficar puto. Então, não tem receita. Então, quando vocês tiverem uma livraria, eu recomendo que você passe longe dos livros que prometem felicidade ou aqueles que trazem 10 lições para ser feliz. Como ninguém tem mais tempo para ler hoje em dia, já tem outro livro que são as 5 lições da felicidade. É tudo charlatanismo da pior espécie. O autor nem te conhece. E como é que alguém que nem te conhece pode te dizer o que fazer para ser feliz? E ainda ele parte de uma receita única, quer dizer, é uma receita que serve para qualquer pessoa que leia o livro dele. Não funciona, Mas a situação poderia ficar ainda pior quando juntam as duas palavras que até podem vender livros, mas que é uma empulhação da pior espécie, que é felicidade e quântico. A não ser que você queira fazer um curso ou ler um livro sobre mecânica quântica e não física quântica, porque não existe física quântica, é mecânica quântica. Qualquer curso que coloque a palavra quântica no nome, caia fora. É empulhação, má fé ou ignorância. Geralmente é tudo isso junto, Bom, então depois de refletir bastante, eu resolvi então fazer esse vídeo, trazendo a perspectiva da Bíblia sobre como o texto retrata a felicidade, e não como um manual a ser seguido. No livro de Eclesiastes, por exemplo, que aliás eu já fiz um vídeo aqui no canal, você pode ver lá, ele retrata a reflexão do rei Salomão, que foi filho do rei Davi, a respeito do que poderia fazê-lo feliz. E para ele a conclusão, nada do que o homem pode fazer tem esse poder. Por quê? Porque, segundo Salomão, o homem traz, a humanidade traz dentro de si um buraco existencial enorme, do tamanho de Deus. Por isso, apenas Deus é capaz de preencher esse vazio. Isso na visão de Salomão. Para você pode ser diferente. Bom, feitos esses esclarecimentos, vamos ao que a Bíblia diz sobre felicidade. E para facilitar, eu resolvi dividir o tema em duas partes. A felicidade, sob a perspectiva do Antigo Testamento e do Novo Testamento, dado que são abordagens um pouco distintas. Então, a felicidade no Antigo Testamento é um tema que se entrelaça com a vida espiritual, a obediência às leis divinas e a relação do povo com Deus. Diferentemente de conceitos modernos de felicidade, que frequentemente associam o termo felicidade a estados emocionais transitórios ou a realização pessoal, a felicidade no contexto bíblico é profundamente enraizada na comunidade, na justiça,
na aliança com Deus e nas bênçãos que derivam dessa relação. Eu sempre falei aqui em vários vídeos que assim, não dá para ler os relatos bíblicos com a cabeça que nós temos hoje. Então a gente tem que procurar entender, se aprofundar, buscar outra referência para entender o contexto da época, né? Que são, a gente sabe, coisas de 2, 3, 5 mil anos. Então o mundo era muito diferente, né? Então no Antigo Testamento, a felicidade é muitas vezes vista como uma, vamos dizer assim, uma consequência direta das bênçãos de Deus. Existe uma palavra hebraica que é achar, não sei se é assim que fala, que é frequentemente traduzida como bem-aventurado ou feliz, e está associada a uma vida que recebe as bênçãos de Deus. No Salmo 1, por exemplo, ele apresenta a ideia de felicidade por meio da imagem de um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A felicidade aqui, então, é o resultado da obediência à lei de Deus, né? Por isso que os religiosos, né, na época dos relatos bíblicos, principalmente na época de Cristo, eles eram, né, eles seguiam a lei à risca, e dentre esses grupos, os fariseus eram os mais atentos à lei, que não permitiam sair uma vírgula fora da lei. Então, uma vida vivida em consonância com os mandamentos de Deus. A imagem da árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham, simboliza então a estabilidade e a prosperidade que vem dessa relação correta com Deus. A felicidade também, no Antigo Testamento, está intrinsecamente ligada à aliança entre Deus e o povo de Israel. Se você pega o livro de Deuteronômio, no capítulo 28, lá fala assim que Deus apresenta uma lista de bênçãos que resultam da obediência à sua aliança. E todas, diz lá, né? E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Isso está em Deuteronômio 28, como eu falei. Essas bênçãos incluem prosperidade agrícola, vitória sobre inimigos e bem-estar familiar. E todas estas, né, vistas como expressões da felicidade que Deus concede ao seu povo fiel. Então, a felicidade é percebida como resultado de uma vida vivida em fidelidade ao pacto com Deus, onde a obediência resulta em prosperidade e paz. Porém, por outro lado, a desobediência é associada à perda dessa felicidade, como visto nas maldições que seguem a desobediência descrita no mesmo capítulo. A felicidade, portanto, não é meramente uma falta de alegria, mas um estado de maldição e afastamento de Deus, refletindo a seriedade da aliança e a centralidade de Deus na vida do povo de Israel. Então tem vários livros na Bíblia, você pega Reis, por exemplo, Crônicas, que conta um pouco da história, né, dos reis de Israel, e assim, o rei pode começar bem, obedecendo a Deus, daqui a pouco ele se afasta, começa a fazer lambança, aí vem Deus e tira ele do trono, perde guerras, é morto, enfim. Aí vem outro que aprende com isso, começa bem, mas assim, não tem um rei que não fez lambança. Não tem. Você pode pegar todo, Davi, Salomão, Saul, então, que foi o primeiro, só fez lambança. Então, assim, não tem um personagem bíblico que... E é bom da Bíblia que ela não passa pano, né? Ela mostra a pessoa a importância de Moisés, né? A importância que teve, que não sei o quê, e as suas falhas, né? O seu lado pequeno. Isso eu acho uma coisa positiva porque nos afasta dos textos bíblicos, porque se fosse o contrário, poxa, eu não sou um super-herói, eu sou um super-homem, então eu estou longe desse texto. Não, você e todos, né? Só o fato de estarmos aqui nesse planeta nesse momento, ou desde lá de trás, significa que não tem como não ter falha, né? Então, embora a felicidade no Antigo Testamento esteja frequentemente associada à prosperidade e bênçãos materiais,
Também há reconhecimento de que a verdadeira felicidade pode coexistir com sofrimento e provações. O livro de Jó é um exemplo, vamos dizer, paradigmático disso. Eu fiz um vídeo sobre Jó aqui no canal. Veja lá, se puder, se não me engano, acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz. Então, para quem não viu, né, Jó, descrito como um homem justo e temente a Deus, e aí para um desafio lançado por Satanás com Deus, ele experimenta uma perda devastadora de seus bens, filhos, saúde, um negócio feio. Né? No entanto, sua história mostra que a felicidade não depende exclusivamente de circunstâncias externas. A felicidade de Jó, que é retratada no livro, ou a sua bem-aventurança, está ligada à sua integridade e sua relação com Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Pensa um homem que sofreu. Tanto é que falam hoje, esse cara tem que ter uma paciência de Jó. Você lê o livro, você entende o que significa isso. Né? Então, no final do livro, Jó, né, depois que passa por várias situações, ele é restaurado e abençoado de forma ainda maior, mas o verdadeiro ponto central da narrativa é a compreensão de que a felicidade é inseparável da confiança e da submissão à soberania de Deus. E, falando em sabedoria, nos livros de sabedoria, como Provérbios e Eclesiastes, a felicidade é frequentemente ligada à busca da sabedoria. Por exemplo, no Provérbios, capítulo 3, lemos assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Está falando da sabedoria, né? Longura de dias está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. Veredas é caminho, né? Aqui a felicidade está ligada não apenas a possuir bens, mas a possuir uma vida de entendimento e discernimento que orienta o indivíduo em direção ao bem, à paz e à prosperidade. Então a felicidade no Antigo Testamento também é vivida na comunidade no contexto de justiça social. As leis mosaicas, com seu foco em proteger os pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros, reflete a importância de uma sociedade justa para o bem-estar coletivo, algo que nos dias de hoje, principalmente na civilização ocidental, é um pouco diferente, onde há uma supervalorização do indivíduo. A justiça é vista como um caminho para a felicidade comunitária, e a quebra dessa justiça traz então maldição e infelicidade para toda a nação. Se você pega o livro de Miqueias, por exemplo, capítulo 6, lá ele diz: Ele, Deus, né, te declarou: ó homem, como é bom, o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. A felicidade, portanto, não é apenas individual, mas coletiva, e está ligada ao cumprimento da justiça de Deus na sociedade. E um conceito central para a compreensão da felicidade no Antigo Testamento é a palavra shalom, uma palavra hebraica frequentemente traduzida como paz. Mas o significado dela é um pouco mais amplo, né? Porque inclui também harmonia, integridade, bem-estar, plenitude. Então o shalom é estado desejado para o povo de Deus, um estado em que todas as áreas da vida estão em equilíbrio sobre as bênçãos de Deus. Então, quando os profetas eles falam do futuro glorioso de Israel, eles descrevem um tempo de shalom, onde a felicidade não está apenas na ausência de guerra. Porque quando se fala shalom, o que é paz? Pronto, já entendi. Não tem guerra. Não, é mais do que isso, né? Mas é também a presença ativa de justiça, prosperidade e a comunhão com Deus. No capítulo 32 de Isaías, ele descreve esse estado, né? O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança, para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em habitações seguras e em repousos tranquilos.
Então a felicidade, segundo a perspectiva do Antigo Testamento, é muito mais que um estado emocional, uma realização pessoal. É um estado de bênção que deriva da relação correta com Deus, expressa na obediência à sua aliança, na prática da justiça, na busca de sabedoria e na experiência do conceito do Shalom. É uma felicidade que pode coexistir com as provas da vida, claro, mas que encontra sua plenitude na comunhão com Deus e na participação em sua obra no mundo. Então, em última análise, a felicidade no Antigo Testamento é profundamente teocêntrica, né, voltada a Deus e voltada para a realização do propósito divino na vida individual e comunitária. É claro que isso é um super resumo, né? Agora, vamos abordar a felicidade e sua perspectiva do Novo Testamento, ou a felicidade segundo Jesus. A perspectiva da felicidade segundo Jesus é profundamente espiritual e contracultural, desafiando as concepções mundanas de alegria e sucesso. Então, no seu ensino, especialmente no Sermão da Montanha, que está no livro de Mateus, talvez eu faça um vídeo sobre o Sermão da Montanha um dia, Jesus descreve um caminho para a felicidade que é radicalmente diferente das expectativas humanas comuns, né? Centrando-se em valores espirituais e eternos, ao invés de bens materiais ou circunstâncias temporárias. Geralmente tem algumas pessoas que acham que assim, quando Jesus veio, o Novo Testamento, ele vai... quer dizer então que o Antigo Testamento não vale mais, é ultrapassado, só vale o Novo? Não. O próprio Cristo disse, né, que ele não veio aqui para negar a lei, ele veio aqui para cumpri-la. Né, e ele fala que nenhum tio, nenhum jota será modificado da lei. Né, então, são coisas complementares. Então, esse Sermão da Montanha, que está no livro de Mateus, no capítulo 5, ele começa com as bem-aventuranças, que são o quê? Declarações de bênçãos dirigidas a diferentes grupos de pessoas. Né? Cada uma dessas bem-aventuranças revela um aspecto da felicidade segundo Jesus. São 8. Né? Então, a primeira, ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus ensina que a verdadeira felicidade começa com a humildade e o reconhecimento de nossa necessidade espiritual. Ser pobre de espírito, nesse contexto, significa reconhecer a dependência de Deus e a incapacidade de encontrar satisfação plena nas coisas desse mundo, que é um pouco parecido no livro de Eclesiastes, né, quando Salomão fala. E é interessante porque atualmente, quando falamos que tal pessoa é pobre de espírito, é exatamente o contrário, né? A pessoa pobre de espírito era uma pessoa ruim. 2. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui Jesus sugere que a felicidade, e isso é importante, não se encontra na ausência de sofrimento, mas na presença de Deus durante os momentos difíceis. Então eu vou repetir. Jesus sugere que a felicidade não se encontra na ausência de sofrimento, mas na presença de Deus durante os momentos difíceis. A promessa de consolo, então, um lembrete que Deus está próximo daqueles que sofrem e que o luto pode levar a uma compreensão mais profunda de sua presença e conforto. E o que é uma realidade da vida, né? A Bíblia não promete algo que não poderia entregar. Por quê? Porque é impossível passarmos por esta vida sem nenhum sofrimento, é impossível. Tem até aquela história que, não sei se eu contei num dos vídeos, né, daquele rei, né, muito rico, não sei o que, já estava em avançada idade, encontra uma lâmpada do gênio, esfrega, e o gênio fala para ele que ele tem direito a 3 desejos. Ele fala, olha, eu já conquistei tudo, tal, eu já estou velho, eu quero fazer eu quero negociar com você. O que foi? Eu não quero nenhum desejo para mim. O gênio falou, como não? Eu falei, não, quero o seguinte, ó, eu tenho 4 filhos, então ao invés de dar 3 desejos para mim, eu não quero nenhum, mas eu quero que você dê um desejo para cada filho meu. O gênio, tá bom, só que eles são crianças ainda, né? Então assim, quando eles fizerem 18 anos, né,
quando atingirem a maturidade, eu quero que você cumpra um desejo para cada um deles. Eu falei, tá bom. Aí o filho mais velho chegou a 18 anos, né? O gênio foi lá, né? O pai apresentou o gênio para ele. E ele pediu o quê? Ele pediu, eu quero poder. Aí o gênio deu poder para ele, o cara conquistou tudo e tal. Com o passar do tempo, ele ficou feliz, né? Mas com o passar do tempo ele percebeu que esse poder fazia as pessoas se afastarem dele, porque as pessoas tinham medo dele. E aí ele acabou sozinho e infeliz. Bom, o segundo filho chegou pro gênio, quando fez 18 anos, chegou pro gênio e falou, eu quero dinheiro. E o gênio deixou ele bilhardário. Com o passar do tempo, ele já tinha comprado tudo, feito tudo, ele ficou infeliz e falou, pô, não tem mais nada para fazer aqui nessa vida. O terceiro filho falou, eu quero, vendo exemplos de dois irmãos que ficaram infelizes, falou, bom, eu quero sabedoria. Aí o gênio, pô, deu sabedoria para ele, o cara sabia tudo, as pessoas vinham consultá-lo e tal. Mas com o passar do tempo ele percebeu que, como ele já sabia tudo, não tinha mais nada o que aprender, ele ficou sozinho, isolado, porque falou, cara, eu não tenho mais o que aprender, eu já sei tudo. Então ficou infeliz. O último filho, mais novo, viu que os três irmãos ficaram infelizes com a história do gênio e ele pediu uma coisa para não ter erro. Né? O que ele falou para o gênio? Ele falou, eu já sei o que eu quero, gênio. O que você quer? Eu quero ser feliz. Aí o gênio parou, falou, você tem certeza? Ele falou, tenho. Aí o gênio fez um gesto e o filho morreu imediatamente. Parece uma história triste. Mas não é. É porque qual que é o ensinamento dessa história? É que a felicidade não faz parte desse mundo. Né? Enquanto nós estamos aqui, sim, haverá sofrimento. E o que Jesus ensina, nesse bem-aventurados que choram, porque serão consolados, é que a felicidade não se encontra na ausência de sofrimento nesse mundo, mas na presença de Deus durante os momentos difíceis. Por quê? Porque é impossível passar por essa vida sem sofrimento. Bom, o terceiro são das bem-aventuranças, o bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então a mansidão, muitas vezes confundida com fraqueza, é na verdade uma força controlada. Jesus ensina que aqueles que são mansos e humildes diante de Deus encontrarão verdadeira felicidade, pois viverão em harmonia com a sua vontade e eventualmente receberão sua recompensa. A quarta bem-aventurança diz no livro de Mateus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A felicidade, segundo Jesus, lógico, envolve um profundo desejo de justiça e retidão. Aqueles que anseiam por viver de acordo com os padrões de Deus serão satisfeitos, não apenas nesta vida, mas plenamente na vida eterna. A quinta bem-aventurança diz, os bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus ensina no texto que a felicidade está ligada à maneira como tratamos os outros. Isso já é um pouco mais próximo da gente, né? A prática da misericórdia, ou seja, o perdão e a compaixão, traz consigo uma reciprocidade divina. Aqueles que mostram misericórdia experimentarão também a misericórdia de Deus. Sabe, o Pai Nosso? Perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tá, pois é. O sexto, fala, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração é central para a perspectiva de felicidade de Jesus. Um coração puro é sincero, sem duplicidade e busca a santidade. A promessa é a visão de Deus, o que sugere que a verdadeira felicidade está em comunhão íntima com o Criador. A sétima bem-aventurança é bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus porque são iguais a Deus, ou muito parecidos. Jesus valoriza aqueles que promovem a paz, seja em conflitos pessoais ou em situações mais amplas. A felicidade aqui é associada à identidade como filhos de Deus, refletindo a paz de vida no mundo. E a última bem-aventurança, a oitava, diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus aqui, nesse caso, subverte
a noção de felicidade associada à aceitação social e conforto físico. Ele ensina que aqueles que sofrem por fazer o que é certo e por seguir a Deus estão, na verdade, em um estado de bênção, pois compartilham da mesma sorte que os profetas e receberam o reino dos céus. É interessante, algumas catedrais foram construídas sendo 8 lados para refletir essas 8 bem-aventuranças. Então, para Jesus, a felicidade não é apenas um estado emocional, mas um estado de ser profundamente enraizado em um relacionamento com Deus. Né? Então ele muda, né, a abordagem do Antigo Testamento, tem que seguir as leis. E agora você tem que ter um comportamento de acordo com aquilo que Deus acha que é bom para o ser humano. Ele convida seus seguidores a buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça, prometendo que as necessidades terrenas serão supridas. Isso está no capítulo 6 de Mateus. Esse ensino sugere que a felicidade verdadeira não é encontrada na busca desenfreada por coisas materiais ou na satisfação dos desejos egoístas, mas na entrada total à vontade de Deus e na sua confiança em sua provisão. E exatamente o contrário que a gente vê, né, hoje na nossa sociedade, que você compra um celular hoje, o ano que vem tem um novo, e a gente quer trocar mesmo não precisando de um novo, né? Jesus também destaca que a felicidade plena e duradoura é encontrada na obediência aos mandamentos de Deus. Você pega o livro de João no capítulo 15, ele diz: como o Pai me amou, assim eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então aqui Jesus revela que a verdadeira alegria, forma profunda de felicidade, é resultado de viver em conformidade com os mandamentos de Deus e permanecer no seu amor. Então a perspectiva de Jesus sobre a felicidade, ela transcende as circunstâncias da vida. Ele ensina que, mesmo em meio às tribulações, seus seguidores podem experimentar alegria e paz. No capítulo 16 de João, diz que Jesus disse, né? Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que é verdade, né? Ele venceu na cruz. Essa promessa indica que a verdadeira felicidade não é abalada pelas dificuldades da vida, pois está alicerçada na vitória de Cristo sobre o mundo. Então a felicidade na visão de Jesus está intimamente ligada ao reino de Deus. E ele nos convida a participarmos desse reino, onde prevalece a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Isso está no capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos, que eu já fiz um vídeo aqui também. É que para mim um dos melhores textos da Bíblia. A entrada no reino de Deus traz uma felicidade que não pode ser comparada às alegrias efêmeras oferecidas pelo mundo, né? Pois está fundamentada em valores eternos e na comunhão com Deus. Quer dizer, é algo que a gente não tem como ter contato, como sentir, porque não é desse mundo. Então, a perspectiva de felicidade, segundo Jesus, é uma jornada espiritual que convida a uma transformação interna e uma reorientação de valores. Então a felicidade para Jesus não é uma questão de sorte ou circunstância, mas o resultado de uma vida vivida em comunhão com Deus, em obediência aos seus mandamentos e em busca de sua justiça. Essa felicidade é contracultural, até hoje, né? Desafiando as noções de sucesso e alegria que predominam no mundo, e oferecendo em troca uma felicidade profunda, duradoura e eterna. Seja feliz e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.